Bom, então a gente está começando a estudar o que são os espaços métricos, né? Então a gente definiu o que é uma métrica, né? Então eu preciso, para eu Sim. definir uma métrica, né? Eu preciso de um conjunto M, não vazio. Uma métrica sobre M é uma função que vai de M cartesiano M. Aqui eu estou definindo em R+, mas tanto faz, pode definir em R também. Que é cada dois elementos aqui, né? Vou colocar aqui M, N, ou melhor, XY, né? D de XY. E essa função D, ela satisfaz as propriedades, né? Propriedade M1 de métrica, que é D de xx, ou D de xy, igual a zero, se e somente se x igual a y. A simetria, que é D de xy igual a D de yx. Essas duas, em geral, são as mais fáceis de provar, né? Que é uma métrica. E a terceira, que é a desigualdade triangular, né? D de xy é menor ou igual que D de xz mais D de zy. Né? Bom, né? Então, quando a gente põe um conjunto não vazio M munido de uma métrica D, isso aqui que a gente chama de espaço métrico. Mudei a métrica, mudei o espaço métrico. Então, a gente só viu um exemplo, né? Vou colocar aqui a métrica 0,1. Essa métrica, no fundo, ela pra gente não tem muita utilidade, tá? É mais um Mas exemplo na de vida métrica. real, assim, teria um exemplo? Já já vou fazer com os exemplos que a gente conhece, né? Do RN, Ah, tá. essa aqui é para um conjunto qualquer, né? Então, essa métrica a gente definiu, né? D de xy igual a zero, Sim. se somente se x igual a y, ou se x igual a y, né? Somente se isso que a gente Uhum. provou, x igual a y, e d de xy igual a 1 se x for diferente de y. Por que que para a gente não é interessante essa métrica? Né? Se a gente for pensar, vamos pensar dois conjuntos de pontos. Eu vou pegar aqui o conjunto A, que é o conjunto do x pertencente a M, tal que d de xy menor que 1. Bom, esse conjunto aqui, na verdade, ele é um ponto só. É só o ponto y. Vou colocar até y0, tá? Fixei um ponto lá. Por exemplo, y0. Quero calcular os pontos que estão a uma distância menor que 1 de y0. Só tenho ele. Por quê? Porque se eu pegar qualquer número diferente de y0, isso aqui vai dar 1. Não vai dar número menor que 1. Para isso aqui dar menor que 1, tem que ser 0. E aí eu só tenho o ponto. Por outro lado, se eu pegar o conjunto B do x pertencente a M, tal que d de xy seja menor ou igual que r, com r maior ou igual que 1, isso aqui já dá todo m. Então, a gente não tem, no fundo, a gente vai dividir em dois conjuntos esse espaço. Ou se eu usar essa métrica, né? Ou só o ponto ou o espaço todo. Então, por isso que pra gente não é interessante, né? Ela é bem pobre, né? Ela, no fundo, ela só tem esses dois conjuntos aqui. Quando o conjunto formado por cada ponto, né? Ou o espaço todo. Por isso que a gente acaba que não usa. Mas vamos ver agora exemplos que a gente está mais acostumado, né? Por exemplo, o primeiro que a gente tem, que é a reta real. Ó, qual que é a métrica que a gente tem, né? Reta ou os números reais, né? Com a métrica, a gente chama ela de métrica usual, que é o módulo, né? Né? Então, qual que é a função que a gente tem? Tem d de r cartesiano r em r+,
que a cada xy aqui, né, a métrica que a gente usa, né, d de xy, é igual a módulo de x menos y, ou y menos x, tanto faz. Né? Isso aqui ela é uma métrica, né? Ou melhor, né? D, melhor, né? É uma métrica sobre R. Né? Por quê? Ó? Bom, de novo, então sempre que eu quero provar que é uma métrica, eu tenho que provar as três propriedades. Ó, de fato. D de xy, ele é igual a zero. Bom, por definição, quem é d de xy? Se somente c, d de xy é um módulo. Módulo de x menos y for zero. Por definição de módulo, x menos y igual a zero. E aí, mesma coisa, c somente c, x igual a y. Então, essa aqui em geral é fácil, né, de provar. O mais difícil é a triangular, mas nesse caso a gente tem, né? Bom, 2. D de xy igual, a gente tem que mostrar que é igual a d de yx. Isso aqui, por definição, é módulo de x menos y. Então, eu vou vir aqui a definição, usar a definição da métrica que a gente tem. Isso aqui, bom, eu tenho que concluir que é igual a módulo de y menos x. Isso aqui é igual, eu posso colocar menos 1 aqui em evidência, fica y menos x. Né? Bom, isso aqui, produto, o módulo do produto é o produto dos módulos, né? Y menos x. Bom, módulo de menos 1, isso aqui é 1. Isso aqui dá d de yx. Ó, terceira propriedade. Isso aqui, então, d de xy, por definição, isso aqui é módulo de x menos y. Eu vou já usar o que a gente conhece da desigualdade triangular para o módulo. Isso aqui, bom, deixa eu só... Faltou um passo aqui. Vou somar e subtrair z aqui, que é módulo de x menos z, mais z menos y. Então, somei e subtraí, não alterei nada. Agora, isso aqui é um elemento, isso aqui é outro. O módulo da soma é menor ou igual que a soma dos módulos. Módulo de z menos y, módulo, desculpa. Isso aqui é d de xz mais d de zy. Ou seja, né, d de xy menor ou igual. Então, para provar que uma determinada função é uma métrica, eu tenho que verificar essas três propriedades. Vou fazer mais um agora. Essa aí eu não entendi muito bem, não. Oi? Essa última eu não entendi muito bem. Então, essa aqui eu estou usando o fato, né, que o módulo de A mais B é menor ou Uhum. igual que módulo de A mais módulo de B. Então, Tá. esse aqui, ó, é meu A e esse aqui é meu B. Então, módulo de A Uhum. mais B menor ou igual que o módulo de A mais o módulo de B. Aí eu volto com a definição. Quem que é a definição da métrica? D de xy, Uhum. módulo de x menos y. Então, eu volto que módulo de x menos z é d de xz e módulo de z menos y é d de zy. Ok? Ah, tá. Não é muito difícil, não. Nesse aqui, né? Agora tem um pouquinho mais elaborado, né? Esse fofo, né? Quando a gente vai já pro plano, pro espaço, né? Eu vou colocar o Rn, tá? Bom, eu vou fazer para R3, que é... Ah, não, eu vou fazer geral, que é a mesma coisa. Ó, o espaço Rn. O que é o espaço Rn? É o espaço, né, das n-uplas. Então, né, aqui é o... Se eu for olhar como conjunto, o Rn, né, deixa eu colocar aqui embaixo. Ó, quem que é o Rn? Ele é o conjunto dos x1, x2, xn
né, das n-uplas que a gente fala, tal que cada um desses aqui, ó, cada um deles, xi, é um número real. Né? Isso aqui para todo i de 1 até n. Aqui, n. Né? Por exemplo, né, um elemento daqui, elemento, sei lá, 1, 1, 1, 1. Isso aqui é um elemento de Rn. Eu tenho que ter n componentes aqui e cada um das componentes tem que ser um número real. Tá? Isso que é o Rn. Bom, então se eu tenho aqui, ó, se eu pegar, né, dois elementos em Rn, então eu vou chamar aqui ó, de x o elemento de Rn, mas quem é esse x? Esse x é uma, a gente fala que é uma n-upla. x1, x2, x3. Aí, claro, no caso do n igual a 1 é o número real, né? Só o x1. No caso do n igual a 2 é o par ordenado, x1, x2. Seja, e né, y1. Por que a gente põe y1, y2, né? Porque como isso aqui é genérico, não tem como a gente colocar A, B, C, D ou X, Y, Z, porque você não sabe onde vai parar isso, né? Então a gente fixa o índice aqui de acordo com a dimensão aqui, né? Então ó, tem um elemento, dois, até o n-ésimo elemento aqui dessa n-upla, tá? Então, ó, a gente vai definir três funções aqui, ó. Defina. Então, uma função d aqui, ó, de xy. Essa aqui vocês já estão acostumados, né? Que é a gente fala que vai ser euclidiana. E, por incrível que pareça, é mais difícil de provar. Raiz, ó, de x1 menos y1 ao quadrado mais x2 menos y2 ao quadrado, parênteses, mais xn mais y menos, desculpa. Isso aqui já é um pouquinho mais difícil de provar, tá? Tem um passinho aqui no quadrado raiz. Depois eu vou colocar, no caso dessa aqui, ó, com n igual a 1, n igual a 2, que a gente vê. Então, essa aqui é a métrica euclidiana. Eu estou colocando métrica, mas a gente não provou. A gente vai ver ainda que é, tá? Métrica euclidiana. A gente tem mais outras duas aqui que são usuais, tá? Que é a da soma e a do máximo. D1 aqui. XY são vetores no Rn, né? O x tem n componentes, o y também. Tá? Ó, essa aqui é da soma, é módulo de x1 menos y1 mais módulo de x2 menos y2 mais, fazendo a diferença das coordenadas, calculando o módulo de diferença é somar. Xn menos yn. Essa aqui é a métrica da soma. E a gente tem também a do máximo. Tá? Ó, D2 de xy, ele é igual ao máximo entre essas diferenças. Ó, módulo de x1 menos y1, módulo de x2 menos y2, tá? Módulo de xn menos yn. Eu vou dar um exemplo aqui ó, com n igual a 3, antes da gente provar que essas três são métricas, tá? Então aqui é a métrica do máximo. Então, ó, vamos pensar aqui, ó, por exemplo, a n igual a 3. Ó, n igual a 3. Vamos pegar o que a gente está até acostumado lá. Vamos pensar quem que é meu x, né? Meu x é x1,
x2, x3. Quem que é meu y? Y igual a y1, y2, y3. Vamos pegar com número, só para a gente ver. Então, tá? Aqui, claro, coordenadas gerais. Então, vamos pensar aqui num x, por exemplo, vamos pensar 1, 2 e 0. E o y igual, lá, menos 1, 5 e 3, tá? Estou jogando qualquer valor. Então, como que eu calculo o d desse xy aí? Ó, né? Isso aqui é raiz quadrada da soma, primeira coordenada desse, menos primeira coordenada desse. E elevo ao quadrado. Mais esse, segunda coordenada, menos segunda coordenada desse ao quadrado. Mais terceira coordenada, menos a terceira coordenada desse outro ao quadrado. A gente fez, né? Exatamente o que está aqui, ó. Primeira coordenada de um menos a do outro ao quadrado, até a terceira. Aí a gente parou na terceira. Isso aqui, pra gente, né, é a distância em R3, que a gente está acostumado, né? Distância usual. R3. Como que a gente calcula a distância entre dois pontos no R3? É usando isso aqui. Você pega a diferença das coordenadas, eleva ao quadrado, soma e calcula a raiz. Agora, se fosse na D1, por exemplo, isso aqui vai dar o quê? Né? Vamos colocar quanto que vai dar isso? Vai ficar a raiz de 1 mais 1, 2, 2 ao quadrado, 4, mais 2 menos 5 menos 3 ao quadrado dá 9, mais menos 3 ao quadrado dá 9. Isso aqui dá raiz de 22. Vamos calcular agora com a da soma. Quem que é d de xy? Vou usar esses valores aí, né, para soma. Então, é módulo da diferença 1 menos 1, né? Lembrando da soma, essa aqui, ó. Mais módulo, deixa eu ver qual que é o segundo componente do número aqui, 2, né? 2 é o mesmo que aparece aqui dentro. 2 menos 5, mais módulo 0 menos 3. Então, isso aqui dá o quê? 1 menos 1, mais 1, 2, módulo de 2 dá 2, mais 2 menos 5 dá menos 3, módulo de menos 3 dá 3, 0 menos 3 dá menos 3, módulo de menos 3 dá 3. Isso aqui dá 3, 6, 8. Então, tá vendo? Dá valores diferentes, porque, claro, as métricas são diferentes, né? Essa aqui foi a D1, né? Que é a da soma. E a D2 é a do máximo. Vamos calcular quem que é a D2. D2, ele é o máximo entre todos esses. Então, vou calcular aqui, ó, módulo 1 menos 1, módulo. Módulo de 2 menos 5 e 0 menos 3. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar o máximo entre esses números aqui, ó. 1 menos 1 dá 2. Módulo de 2, 2. 2 menos 5 dá menos 3. Módulo de menos 3 é 3. 0 menos 3 dá 3. Módulo de 3 é 3. Bom, vou olhar qual que é o maior desses, que é o máximo, que dá 3. Então, é assim que funcionam essas três métricas. Né? Aqui um exemplo numérico em R3. Né? Como que eu utilizo ela em R3. Tá? Mas observa que aqui ela está para Rn. Né? Então, vamos mostrar que cada uma delas é uma métrica. Tá? Ó, então, vamos lá. Aqui eu fiz um exemplo numérico só para ficar mais fácil da compreensão. Né? Então, ó, vamos mostrar que D1 e D2 são métricas em Rn.
Então vamos começar pela D, né? Então, só relembrando aqui, D de x, y. Deixa eu só reescrever aqui. Quem são x e o y, né? Lembrando que x e y, então x é um vetor do Rn, x1, x2, x3, até o xn. E o y, mesma coisa, y1, y2, y3, até o yn. Né? Então, quem é o d de xy, né, que a gente definiu lá em cima? É raiz quadrada da diferença das coordenadas ao quadrado. Só uma questão aqui, ó. Se a gente for olhar, né, se o n fosse igual a 1, por exemplo, eu tivesse só esses dois, eu ia calcular a raiz quadrada de x1 menos y1 ao quadrado, né? Isso aqui é módulo de x1 menos y1. Ele volta para essa aqui, ó, em R, tá? Então, se eu restringir lá a métrica em R, ela volta a esse aqui, ó. Né? Então, digamos, eu só teria aqui, ó, a primeira componente. Raiz quadrada da diferença aqui ao quadrado, raiz quadrada de um número ao quadrado é o módulo dele, né? Então, para n igual a 1, ela coincide com a métrica usual que a gente tem lá, que é o módulo. Ó, vou só escrever x2 menos y2 ao quadrado, mais, até o último aqui, xn menos yn ao quadrado. Bom, primeiro, vamos lá. Ó, M1. Essa aqui é mais difícil, é M3, tá? M3 dela não é simples, não. Mas quem que é M1? D de xy igual a zero. Bom, para isso aqui é zero, C e somente C, por definição, essa raiz aí, ó, é zero. Y1 ao quadrado mais, vou colocar aqui, ó, x2 menos y2 ao quadrado, mais xn menos yn aqui, ao quadrado raiz. Se isso aqui for zero, né? Faltou aqui, igual a zero. Bom, uma raiz é zero se o radicando for zero. Então, isso aqui ser somente se o que está aqui dentro, né, da raiz tem que ser zero. Então, tem que ter x1 menos x2 ao quadrado. Desculpa, x1 menos y1, né? Desculpa. x1 menos y1 ao quadrado. Mais x2 menos y2 ao quadrado. Mais xn menos yn ao quadrado for zero. Soma de quadrados. Para isso aqui ser zero, como estão todos ao quadrado, todos são maiores ou iguais a zero, né? Cada um deles. Ó, isso aqui tudo, ó, maior ou igual que zero, porque está elevado ao quadrado. Né? Então, essa soma para dar zero, como são todos termos não negativos, então ter todos eles, então aqui se somente se x1 menos x2 for zero, ou melhor, já vou colocar, né? x1 igual a x2, x1 igual a y1, desculpa. Deixa eu arrumar esse negócio aqui, que isso aqui já está me atrapalhando. O y1 aqui. Eu pus x2, aí eu me confundi. Aqui, y1. Tá? Então, de novo, para essa soma aqui ser zero, isso aqui vai acontecer, como são todos não negativos, cada um deles vai ter que ser zero. Isso vai implicar que x1 é igual a y1, x2 igual a y2, até o último lá, xn igual a yn, isso aqui ser somente c, x foi igual a y. Né? X igual a y significa o quê? Isso igual a isso, se somente c, cada componente é igual. Então, tá vendo? D de x, y é igual a zero, se somente c, x igual a y. A M2, ela é muito semelhante, né? Eu vou deixar ela de exercício, mas ela é muito semelhante. Só escrever aqui e ver aqui, ó, o que acontece com x1 menos y1 ao quadrado. Isso aqui é igual a y1 menos x1 ao quadrado. Por quê? Né? Só multiplicar por menos 1 em evidência. Deixa eu colocar aqui. É o mesmo passo que eu fiz para a reta real. Né? Deixa eu só colocar isso aqui. Isso aqui é igual. Ó. A gente pode pensar. Vou colocar o quadrado até fora. Ó. Menos 1 que multiplica
y1 menos x1, tudo ao quadrado. Isso aqui dá menos 1 ao quadrado, y1 menos x1 ao quadrado. Por exemplo, aqui eu coloquei no x1, né? Mas vale para todos, tá vendo? Então eu parto aqui, ó, d de xy é isso aqui, ó. Aí eu uso em cada componente, eu ponho menos 1 em evidência aqui, e levo ao quadrado cada um para eu trocar, né? Que aí vai ficar o y1 menos x1, y2 menos x2, yn menos xn, que é exatamente o d de yx. Tá? Então essa também, ela, né? É fácil. Essas duas primeiras, no geral, não são difíceis, não. Então, d de xy é igual a d de yx, tá? A M3, essa aqui sim, eu falei que é um pouquinho mais difícil. Bom, para provar M3, primeiro a gente prova a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Cauchy-Schwarz. Bom, o que diz essa desigualdade aqui? Ó? Que soma i de 1 até n do módulo de xi, yi, isso aqui é menor ou igual. A gente vai provar ela. A prova dela não é difícil não, tá? É simples, não vou falar que é intuitiva, mas ela é simples. Xi quadrado elevado a meio soma i de 1 até n y quadrado elevado a meio. Então a gente tem que provar isso. Tá? Ó, de fato, vamos chamar o primeiro, né? Ó, a gente sabe isso aqui, ó. Quem que é r menos s ao quadrado? Isso aqui é maior ou igual que zero. Porque qualquer número ao quadrado é maior ou igual que zero. A hora que eu desenvolvo isso aqui dá o quê? R quadrado menos 2rs mais s quadrado. Passando, então, ó, isso implica, ó, r quadrado menos 2rs mais s quadrado é maior ou igual que zero. Então, vou pegar isso aqui, ó, eu vou passar para o outro lado. Então, vai ficar 2rs menor ou igual que r quadrado mais s quadrado. Então, vou usar essa desigualdade aqui. Bom, vamos lá. Tomando P igual a essa raiz aqui, ó, isso aqui, vou colocar aqui, né? Isso aqui é o P para mim, tá? Então vai ser a raiz quadrada, que é elevado a meio, de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais xn ao quadrado, e que isso é igual a raiz, essa outra aqui, ó, y1 ao quadrado mais y2 ao quadrado mais yn ao quadrado. Bom, o que acontece? A gente tem aqui, ó, que duas vezes módulo de xi módulo de yi sobre P vezes Q, né? Na verdade, o que eu estou fazendo? Eu coloquei tudo no mesmo fator. Mas, deixa eu colocar aqui em fatores separados. Ó, eu vou considerar o módulo de xi sobre P. Sobre P. Isso aqui é o módulo de yi sobre Q. Então, 9 não, sobre Q. Isso aqui, ó, ele vai fazer o papel do meu R. E esse outro aqui, ó,
do S. Então, isso aqui é menor ou igual que o R ao quadrado, ou seja, xi ao quadrado sobre p quadrado, mais R ao quadrado mais S ao quadrado. Então, vai ser yi ao quadrado sobre q ao quadrado. Ok? Agora eu vou somar de 1 até n. Então, ó, cada um desses aqui, 2, vou colocar aqui, somatória i de 1 até n, de xi módulo. Aqui eu vou trabalhar com o módulo separado, mas o módulo do produto, né, que aparece aqui, é igual ao produto dos módulos. Né? Então, ó, isso aqui sobre p vezes yi sobre q. Isso vai ser menor ou igual que eu somar aqui, ó, i de 1 até n, xi quadrado sobre p quadrado, mais yi quadrado sobre q quadrado. Ok? Bom, isso aqui vai dar o quê? Ó, vou quebrar essa soma. A soma, essa soma até n, vou fazer aqui separadamente. E vou tirar o p quadrado. Então vai ficar aqui, ó, 1 sobre p quadrado, somatório i de 1 até n, xi ao quadrado, mais 1 sobre q quadrado, somatório i de 1 até n, de yi quadrado. Se a gente for olhar, quem que são p e q? Ó, se eu pegar p e elevar ao quadrado, vai dar exatamente essa soma aqui. Ó. P ao quadrado é x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais xn ao quadrado, que é isso aqui. Ó. E q ao quadrado é exatamente igual a isso. Então, bom, aquilo ali fica igual p quadrado sobre p quadrado, né? Então, ó, essa somatória aqui é p quadrado, dividido por p quadrado, mais essa somatória aqui é q quadrado, dividido por q quadrado. Isso aqui dá 2. Ou seja, bom, 2 vezes essa soma aqui é igual a 2. Isso significa, né? Ó, o P e o Q aqui eu posso tirar também, ó. Esse produto, ó. Ou seja, vou tirar da só 1 sobre P vezes Q, esse somatório aí, i de 1 até n. Ó, o módulo do produto é o produto dos módulos, então vou colocar tudo aqui dentro do mesmo módulo. xi, yi. Isso aqui é menor ou igual que 1. Né? Dividir por 2, ó, tem o 2 aqui, tem o 2 aqui. Bom, só passar o P vezes Q multiplicando, né? Assim. A gente tem soma aí de 1 até n, módulo de xi, menor ou igual que P vezes Q. Aí eu volto. Quem é o P? O P é o somatório, i de 1 até n de xi quadrado, raiz, elevado a meio. Aqui, ó, quem que é o P? Raiz do somatório da soma dos quadrados, x1, x2. E o Q é com y. De 1 até n, yi ao quadrado elevado a meio. Então, a gente provou o que a gente chama de desigualdade Cauchy-Schwarz. Tá? Então, essa somatória aqui é menor ou igual que o produto disso aqui. Bom, com isso a gente consegue provar a M3, tá? Então, bom, eu vou provar ao quadrado. Lembra que, como d de xy, né? Isso aqui é maior ou igual que zero. Então, d de xy, ele é menor ou igual que d de xz mais d de zy. Isso aqui, se somente c for ao quadrado, né? D ao quadrado de xy é para eu não ficar trabalhando com a raiz, tá? Menor ou igual
o que está do lado de cá ao quadrado, tá? xy mais d de, perdão, xz mais d de zy, né? Isso aqui tudo ao quadrado. Por quê? Como eles são não negativos, a função quadrática ela é crescente, né? Na onde ela é não negativa, né? Então, d de x, z, zy. Então, no fundo, eu vou trabalhar com isso aqui. Então, se eu provo que o quadrado desse lado é menor ou igual ao quadrado desse, é porque esse é menor ou igual que esse. Tá? Isso aqui é só para ser mais fácil, né? Mas eu só posso usar isso se o que está envolvido aqui é tudo maior ou igual que zero, senão não vale, né? Eu estou usando a função f de x igual a x quadrado e ela só é crescente para x positivo, maior ou igual que zero, né? Então, ó, daí, então vamos partir. Ó. Quem que é o d de xy ao quadrado? Bom, d de xy é a raiz. Só voltar aqui, ó. Vou voltar aqui. A definição. Raiz da diferença das coordenadas, da soma da diferença das coordenadas ao quadrado. Vou escrever ela aqui. Só que como está o quadrado aqui, eu não vou ter raiz, né? Então, eu vou ter aqui, ó, x1 menos y1 ao quadrado, mais x2 menos y2 ao quadrado, mais até a n, né? Mais xn menos yn ao quadrado. Bom, eu vou somar e subtrair z1 aqui, z2 aqui. Não vou fazer nada, só somar e subtrair, vai ficar x1 menos z1, lembra que tem que aparecer o z, né, depois. Mais z1 menos y1 ao quadrado. Não fiz nada, né? Só somei e subtraí. Mais x2 menos z2 mais z2 menos y2 ao quadrado. Até o último lá, 3 pontinhos, mais xn menos zn mais zn menos yn ao quadrado. Agora eu vou desenvolver esses quadrados aqui, ó. Então, isso aqui é igual ao quê? Ao quadrado do primeiro. Isso aqui vai ser meu primeiro termo, tá? Isso aqui é um termo, esse aqui é o outro. Então, isso aqui vai ser ó, x1 menos z1 ao quadrado, mais 2 vezes x1 menos z1 menos y1, mais o quadrado do segundo, vai ficar z1 menos y1 ao quadrado. Eu vou pular esse termo do meio aqui, vou só para o último, senão eu vou ter que escrever isso aqui para cada um deles, tá? Mais 3 pontinhos aqui, mais eu vou escrever o último. Tá? Mas vai acontecer com cada um deles. Onde está 1 aqui, por exemplo, para esse aqui vai ser 2 em tudo. Vai ser ó, x2 menos z2 ao quadrado, mais 2 vezes x2 menos z2, z2 menos y2, mais z2 menos y2 ao quadrado. Tá? Então, vou colocar já no último lá. Então, vai ficar ó, xn menos zn aqui ó, ao quadrado, mais 2 vezes xn menos zn, zn menos yn, mais zn menos yn ao quadrado. Bom, observe que eu tenho esse termo aqui misto, que é esse produto, né? Ó. O meu problema é aqui, ó, tá? Aqui todos, né? Esses mistos. Aqui que eu vou usar a desigualdade de Cauchy-Schwarz, né? Ó. Só vou voltar nela aqui, ó. A desigualdade de Cauchy-Schwarz, ó, ela é o módulo do produto é menor ou igual do que isso aqui, ó, tá? Mas é o módulo. Mas qualquer número ele é menor ou igual que o seu módulo. Então eu vou vir aqui, ó, já vou escrever isso aqui como somatório, tá? Ficar o menor é igual, somatório i de 1 até n. Vamos colocar aqui, ó. Bom,
xi menos yi ao quadrado, mais duas vezes. Então, cada um desses termos aqui, ó, eu vou substituir pelo módulo. Isso aqui, na verdade, são os primeiros termos, né? O x1 menos y quadrado, depois o x2 menos y2 quadrado, até o xn menos zn ao quadrado, né? Agora aqui eu vou substituir pelo módulo. Então vai ficar duas vezes somatório e de 1 até n, que é mais fácil escrever com somatório, módulo x1 menos z1, ou xi, né? Cada um deles. Xi menos zi, módulo zi menos yi. Tá? Então, o que eu estou usando? Eu estou usando que, por exemplo, o número real é menor ou igual que o seu módulo. Tá? Claro que se o número for positivo, ele é igual, se o número for negativo, ele é menor. Mas, agora esse termo aqui também, ó, o somatório dele, né? Somatório i de 1 até n, zi menos yi ao quadrado. Então, eu falei, esse aqui era mais difícil de provar, né? Agora eu posso usar a desigualdade triangular, ó. Então, isso aqui, desigualdade triangular, né? Isso aqui continua, né? Soma i de 1 até n, xi, aqui, desculpa, aqui é zi, aqui não é yi não, perdão. Aqui é o mesmo que aparece aqui, né? Xi menos zi ao quadrado, né? Então, xi menos zi ao quadrado, isso aqui eu repeti. Mas, agora eu vou usar a desigualdade triangular. Duas vezes. Vou voltar aqui na desigualdade triangular. Ó, na desigualdade triangular, o que ele faz? Ó, ele pega, calcula a raiz do primeiro aqui ao quadrado, soma todos, né? Isso. Perdão. Ele pega aqui, eleva ao quadrado, soma todos eles e calcula a raiz. Tá? Só que aqui onde está o x e onde está y, na verdade lá é uma diferença. Lá é essa diferença aqui, ó. Esse aqui que faz o papel do xi lá, ó. Isso aqui tudo. Isso aqui que faz o papel do yi. Então, isso aqui fica menor ou igual que somatório i de 1 até n. Aí eu tenho... Opa, que faltou parênteses, né? Aqui tanto faz. Pode ser em módulo, pode ser em 100, porque está ao quadrado, né? Ao quadrado elevado a meio vezes esse outro somatório aí, i de 1 até n, agora do zi menos yi ao quadrado, isso aqui elevado a meio, mais esse termo aqui, eu vou colocar aqui embaixo porque não está cabendo ali, mais somatório i de 1 até n, zi menos yi ao quadrado. Tá? Então, ó, de novo, lá era só um xi. Era eu pegar o xi, isso aqui, levar ao quadrado e calcular a soma e a raiz. A raiz da soma deles. Aqui é a mesma coisa, ele pegava o yi lá, né? Ao quadrado, somava eles, calculava a raiz. Então, isso aqui é menor ou igual que essa parte aqui. Tá? Bom, se vocês forem olhar, isso é um quadrado perfeito. Isso aí é igual, ó, soma i de 1 até n, xi menos zi ao quadrado, raiz, é isso, mais soma i de 1 até n, zi menos yi ao quadrado, isso aqui elevado a meio. Isso aqui tudo ao quadrado. Porque o que é isso aqui? O quadrado desse, tá aqui, mais duas vezes esse, tá aqui, mais o quadrado desse, tá aqui. Tá? Bom, e o que está aqui dentro, na verdade, isso aqui, ó, é o d de xz. E isso aqui, ó,
é o d de zy. Então, mas está tudo isso aí elevado ao quadrado. Então, ó, dá uma continha boa, né? A gente provou que d de xy ao quadrado é menor ou igual que d de xe mais d de zy ao quadrado. Ou seja, né, a gente provou isso, que é equivalente a provar isso aqui. Então, Horrível, né? essa Credo. é bastante conta. Essa aqui é difícil. As outras a gente vai ver que é fácil de provar. Agora essa aqui é a desigualdade triangular na reta é tranquilo. Mas se for para o plano, é porque a dimensão 2 já é essa demonstração, não tem como fugir.